Olá a todas e todos, sou o João Gabriel, professor de Sociologia, e falaremos hoje de um dos teóricos mais importantes que nós temos na Sociologia, mas ao mesmo tempo pouco conhecido. Falaremos de Georg Simmel. Antes de começar a aula, aquele grande convite de sempre. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e deixe o sininho ativado para receber nossas notificações. Durante a aula teve alguma dúvida ou um comentário generoso, pode mandar aqui embaixo pra gente. Bom, senhores, então hoje o tema da aula é sobre Georg Simmel. Antes de começar aqui a aprofundar, só quero salientar, essa aqui é uma aula biográfica, né? Nós não vamos aprofundar aqui nos grandes temas de Simmel, mas vamos citá-los, vamos fazer uma análise rápida, né, dos seus principais temas, teorias, etc. Para quem não sabe, Georg Simmel foi um teórico alemão, né? Ele foi inclusive um dos intelectuais mais importantes do final do século XIX e início do século XX. Nasceu na Alemanha em 1858, morreu em 1918. Se nós pegarmos aí contemporaneamente, ele vive, né, juntamente do período de Weber, e é um dos autores que exerceu uma atividade intelectual intensa, muito intensa, na sociedade alemã. Inclusive, para alguns teóricos, ele é considerado o autor que trouxe a sociologia como uma ciência para dentro da Alemanha antes do próprio Max Weber. Geralmente se conhece o Weber como, né, naquela tríade dos autores clássicos, enquanto um autor clássico mesmo, um dos importantes. Simmel também estaria neles. É o que nós chamamos de um clássico sem muita fama, né? Os campos de reflexão de Georg Simmel no seu momento de formação intelectual foi um doutorado que ele fez sobre Kant, né? Então estudando a obra kantiana, um dos teóricos mais importantes da filosofia alemã, e desenvolvendo uma análise microespacial e ao mesmo tempo microsociológica. Estaria relacionado Simmel principalmente a essas noções que nós vamos ver de interação, ação individual. Foi considerado, além disso, um dos teóricos mais pilares para a construção da chamada Escola de Chicago, que é a teoria sociológica norte-americana. Mas de antemão, nessa introdução da aula, eu devo reconhecer nele um dos autores mais importantes, justamente na maneira de olhar a sociologia, ou pelo menos um tratamento com as questões sociais, bem diferente dos autores daquele momento que eram predominantes, principalmente a sociologia de Durkheim e uma visão muito diferente da sociologia de Marx. Vamos ver essas diferenças? Simmel é sem dúvida um dos autores básicos da Escola de Chicago, nós já tínhamos falado isso aqui anteriormente, justamente por Simmel dar alguns elementos para estudo da cidade, da vida nas metrópoles. Essa foi o grande interesse da Escola de Chicago, né? O estudo sobre guetos, o estudo sobre construção, né, de uma vida urbana e principalmente as consequências da industrialização. Um outro ponto é que a obra de Georg Simmel tem uma clara, eu diria, ligação com o chamado interacionismo simbólico, que está relacionado muito mais em entender não simplesmente os fatos do cotidiano, mas compreender como o próprio Weber, na Sociologia Compreensível, dizia, né, as ações individuais, e tentar entender que as ações humanas elas são ações de interação de símbolos. Os seres humanos são seres construtores de significados. Por isso esse interacionismo simbólico é tentar extrair o conteúdo simbólico das ações humanas. É justamente nisso que Simmel se especializa, né, em estudar, por exemplo, ações individuais e a noção de interação. A ideia de que a interação ela é sempre uma conduta coletiva. Mas essa conduta coletiva, vejam só, ela é motivada por uma ação individual. Veja que a noção de interação que ele trabalha é para compreender, né, além eu diria, de um olhar teoricamente diferente, romper com as visões positivistas, que pautavam muito na noção de objetividade. A leitura de Georg Simmel da realidade é uma leitura muito mais associada a um estudo subjetivo das ações. E esse estudo subjetivo é pautado nessa interação, de contato, e uma ação como uma espécie de modificação da natureza. Então o homem é um ser interacionado, né, interagido, aliás, com outros seres humanos, independentemente de que momento estamos falando. Outra questão fundamental da teoria, né, de Georg Simmel é a noção de microsociologia, ou que se chama de sociologia do cotidiano. Simmel fez reflexões em várias obras, né, dele, inclusive com temas que antes não eram explicados de maneira sociológica. Tinham, sim, algumas hipóteses filosóficas, mas tratar sobre a questão do dinheiro, questão do amor, a questão da vida urbana e principalmente um conceito que ele vai utilizar muito, a noção de atitude blasé, o sentimento de indiferença que o indivíduo tem na realidade.
E isso pauta duas grandes obras que o Georg Simmel tem. A Filosofia do Dinheiro, que é um livro fundamental dele, que vai falar sobre como que o dinheiro, né, na sociedade moderna do capital, construiria uma mudança paradigmática na mentalidade, nas relações entre os indivíduos. Como que as coisas se tornam mercadoria. Marx fez essa análise, mas a pauta do Marx não tinha essa característica como o Simmel queria, que era uma análise mais específica do cotidiano. Agora, a Metrópole e a Vida Mental, que essa é uma obra fundamental dele também, ele vai tratar sobre o fenômeno que no final do século XIX na Alemanha estava tendo o crescimento desordenado das cidades e a mudança nos hábitos, inclusive na vida psíquica dos indivíduos dentro da cidade. E é justamente isso, contrapondo a modernidade com outras épocas, a vida urbana com a vida rural, que Simmel vai pautar, né, toda a sua reflexão sociológica. Então a indicação de leitura são esses dois livros aí que aparecem na tela para vocês, né, Filosofia do Dinheiro e a Metrópole e a Vida Mental, que é também outra obra básica dele. Fundamentos da Sociologia é outro texto dele, esse inclusive é um texto que eu diria assim, é a base da sociologia de Simmel teórica, como analisar, né, fenômenos sociais. É considerado um dos livros mais importantes da área da chamada sociologia compreensiva, ao lado ali dos textos de Max Weber. Inclusive, quero aproveitar, já que nós estamos fazendo essa análise geral do Georg Simmel, para tratar de dois conceitos bem básicos dele, né, para gerar essa curiosidade em você poder estudar isso mais profundamente, e a gente encerrar com uma citação dele. Vamos lá? Primeira coisa, a ideia de sociação. Sociação. De acordo com Simmel, os indivíduos são seres que estão em contato permanente uns com os outros. Não dá para entender sociedade sem entender a relação do indivíduo com o coletivo, o grupo com o eu. E justamente é nesse conceito que ele vai tratar que a associação são as formas pelas quais os seres humanos se interrelacionam e constroem uma vida tipicamente social. Uma vida tipicamente que não dá para viver sozinho. Diria Simmel, inclusive, que os seres humanos estariam completamente perdidos ao fracasso e jogados assim, se pudessem viver isolados. Por mais que a sociedade moderna nos empurra um certo individualismo, né, uma certa individuação completa, os seres humanos são seres sociáveis. Por isso a ideia de associação, seres que não se deslocam do grupo. Necessitam e vivem em sociedade e necessitam fundamentalmente assim. Grandes catástrofes sociais aconteceriam, né, se os seres humanos partissem de um dia para o outro a viver um isolado do outro, porque existe um grau de dependência muito grande. Se deve se lembrar aí para falar disso o próprio Durkheim, né, que numa visão bem diferente dessa falava de solidariedade orgânica, né, nas sociedades industriais. Outro conceito para encerrar a aula, que eu já tinha citado no início da aula, é o conceito de atitude blasé, ou blasé, como alguns dizem, que é o sentimento de indiferença, que tipicamente o modelo de sociedade moderna, urbana, industrial trouxe. O sentimento de quebra completa da ideia de pertencimento, e ela afeta aos indivíduos nas suas percepções sensoriais. Simmel é incrível quando analisa esse processo ao tentar identificar que a cidade, devido a esse excesso de estímulos cognitivos e estímulos sensoriais, acaba gerando um tipo de indivíduo completamente indiferente às diferenças, indiferente aos outros, uma realidade completamente amorfa. É esse sentimento de quebra completa de interesse. O mundo urbano é assim. Veja que, vou usar aqui como exemplo, que a vida dentro de uma cidade ela é poluída visualmente a ponto de gerarmos pessoas que não observam mais as diferenças, as minúcias das coisas, as características mais peculiares. Tendemos ao excesso de estímulo a não perceber. Isso é a atitude blasé. Inclusive, a citação mais famosa de Simmel sobre essa questão é um trecho que eu vou ler aqui agora e diz mais ou menos assim: a essência do caráter blasé é um embotamento frente à distinção das coisas. Não no sentido de que elas sejam percebidas, mas no caso dos parvos, mas sim de tal modo que o significado e o valor da distinção das coisas e com isso das próprias coisas são sentidos como nulos. Veja que o Simmel está nos dizendo, né, é que essa atitude blasé gera um ser humano indiferente às diferenças, às realidades, ao contato. Coisa tipicamente do homem urbano, né? Uma quebra completa da ideia de um ser humano estético. Vamos entender isso aqui rapidamente? Imagina uma cidade. Se uma cidade já está toda em obra, em grandes avenidas, em grandes parques, qual que é a intenção
né, sei lá, dos governantes de fazer uma obra? É para a cidade ser mais bela esteticamente? É para ela gerar prazer estético em quem observa? Ou é para ela ser útil? Eu acredito muito mais que essa última opção. A noção de utilidade geraria esse sentimento blasé, um sentimento de indiferença, né? Por exemplo, parques não são construídos para deixar a cidade bela. Parques têm um interesse econômico, justamente por conta de uma especulação imobiliária. Avenidas com grandes linhas férreas, né? Criar a noção de mobilidade, por exemplo, urbana, não é para gerar uma cidade bonita, mas antes de tudo uma cidade útil. Isso é típico da modernidade. Uma modernidade que teve muita análise nas obras de Simmel e foi isso que eu tentei demonstrar para vocês. Bom, pessoal, falamos aí sobre Georg Simmel. Gostou? Um likezinho aqui para mim então, por favor. Não se esqueça de acessar os links que estão aqui na descrição para aprofundar melhor nos temas que eu tratei na aula. Também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tem uma quantidade enorme de coisas para nós lá nos interagirmos. E não se esqueça também de ouvir os podcasts do Brasil Escola. No Deezer, no Spotify, inclusive no Apple Podcasts, nós temos inclusive muita coisa para você. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.